Por favor, pegue a palavra de Deus. Nós vamos aprender bastante com a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que realmente é um tema necessário, é um tema urgente, mas é um tema desconhecido de muitas pessoas. Eu vou falar hoje sobre batalha espiritual. Todos nós travamos guerras. Algumas pessoas têm entendimento disso, outras não. Mas hoje todos vocês vão entender um pouco mais sobre o mundo espiritual. Pegue aí a palavra do Senhor, por gentileza, e abra comigo na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu vou ler no capítulo 2. Eu vou ler a parte B do versículo 10 e o versículo 11. Pastor, comece já me explicando o que é parte B de um versículo. A parte B de um versículo é quando a gente lê só a segunda metade dele. Às vezes um versículo ele possui duas verdades. No mesmo versículo você tem uma parte falando de uma coisa e uma outra parte falando de outra. Eu quero falar só dessa segunda parte do versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, parte B. Diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Preste atenção que eu vou reler. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Você acredita que Deus vai falar conosco através desta palavra? Quem acredita? Eu vou ler pela terceira vez e gostaria de ouvir cada pessoa que está comigo aqui, na sede da Paz e Vida em João Pessoa, Paraíba, Brasil, repetindo em seguida em bom tom e alta voz. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Amém? Vamos desocupar as nossas mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. E enquanto você aplaude, faça o seguinte: abra sua boca e diga glória a Deus. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, a tua palavra agora será pregada. Vem falar conosco, ó Pai. Fale não só com quem está aqui, mas também com quem está à distância, ouvindo à distância pelo rádio, vendo pelo YouTube. Remova toda barreira, remova todo obstáculo, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor, sente-se. Vou pedir ao meu querido do som ali para dar só um ganhozinho para mim, de leve aí, por favor. Glória a Deus. Isso, obrigado. Minha gente, a palavra de Deus é clara em dizer que para que não sejamos vencidos por Satanás, nós temos que conhecer os seus ardis. Eu preciso te informar algo que você talvez saiba, talvez não saiba, é que você e eu estamos em guerra. Estamos em guerra. E eu não estou falando de uma guerra do Brasil contra o país tal, de uma guerra do Mercosul ou da Europa, Não. Estou falando de uma guerra espiritual, da qual todo mundo aqui está inserido. E nem adianta você dizer: pastor, eu não estou sabendo de guerra nenhuma, não me alistei em nada, não sou de exército, não gosto de guerra, eu sou da paz. Quem é da paz aqui? É. Mas apesar de você ser da paz, você e eu estamos em guerra. Agora,
contra quem estamos em guerra? Alguém está ouvindo isso e está dizendo assim, eu estou em guerra mesmo, aquela minha vizinha é demais. Olha, pastor, se eu te falar o que aquela minha vizinha faz, eu estou em guerra com ela, não é de hoje. Que eu não aguento mais ela colocando lixo na minha porta. Me denuncia para o síndico por causa de tudo, eu estou em guerra com essa minha vizinha. Alguém dizendo assim, eu estou em guerra com eu e meu marido, pastor, nós estamos intrigados, viu? A gente ainda mora junto, mas olha, ele que não anda na linha não, eu e ele estamos em guerra. Ou talvez você diga, pastor, eu estou em guerra sim, lá no meu trabalho tem uma pessoa querendo puxar o meu tapete, tem uma pessoa querendo me prejudicar, e eu estou em guerra mesmo. Não, esqueça tudo isso. Você não está em guerra contra o teu parente, nem contra uma pessoa do trabalho, nem contra quem quer que seja. Estamos em guerra sim, mas a nossa guerra não é contra pessoas deste mundo. A palavra de Deus nos informa na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, contra quem é a nossa guerra. Ainda que você diga, pastor, mas você que não conhece a minha vizinha. Você que não conhece meu marido, que não sabe o que o meu filho aprontou, senão o senhor ia achar que eu estou em guerra assim. Tudo bem, as pessoas podem ser manipuladas pelo mal para nos causar dores de cabeça, problemas. Mas elas não são de fato o nosso inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 12, eu vou te dar um conselho, arrume um papel e uma caneta, porque talvez você consiga me acompanhar, espero que consiga. Mas talvez você não consiga me acompanhar. Aí eu vou ter que ler mesmo sem você encontrar, porque senão eu vou demorar muito tempo pregando aqui e eu não quero tornar essa mensagem enfadonha. Então, para você não perder nada, anote, tá? Efésios capítulo 6, versículo 12 explica: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pare de gastar as suas energias lutando contra o inimigo errado. O seu inimigo não é aquela pessoa que fala mal de você. O seu inimigo não é aquela pessoa que tem inveja de você. O seu inimigo não é aquela pessoa que quer o teu mal. O teu inimigo é Satanás e seus demônios. A palavra explica aqui que esses demônios estão divididos em categorias: principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Quer dizer que existe toda uma organização do inferno se reunindo contra o povo de Deus. Às vezes a gente pensa no inferno como uma bagunça, né? Às vezes a mãe chega em casa estressada e está tudo bagunçado, ela diz, isso aqui está um inferno, olha isso. A gente pensa que o inferno é uma bagunça e não é, viu? Não é, você vai ficar chocado com o que eu vou lhe dizer agora, mas o inferno é uma instituição extremamente organizada. O diabo é muito eficiente quando o assunto é organizar o seu trabalho das trevas. Ele divide os seus demônios em categorias, de forma que em cada encruzilhada, em cada esquina, em cada cidade, tem demônios atuando. Tem principados, tem potestades, tem príncipes das trevas, tem hostes espirituais da maldade, enchendo os lugares celestiais. Porque ao contrário do que muita gente pensa, os demônios não estão presos no inferno, eles estão soltos na terra. Esse primeiro céu que a gente vê é infestado de demônios, graças a Deus que a gente não vê. Quando você olha para o céu, o que é que você vê? As nuvens. Se for de dia, o sol, se for de noite, a lua. Mas se você tivesse visão espiritual e visse a quantidade de demônios que habitam nesta região celestial, que é este céu que a gente vê, você não ia sair nem de casa. De tanto medo que você ia ver, tanto demônio que está rondando, procurando a quem possa tragar.
E eu fico chocado de saber que há muitas pessoas servindo a Deus e ignorando completamente o mundo espiritual, ignorando a guerra espiritual, achando que isso tudo é mito, é conversa. Eu estou aqui para te mostrar dentro da palavra algumas coisas importantes que você precisa saber sobre quem é o nosso inimigo. Porque a primeira coisa que você precisa para vencer a sua guerra é saber contra quem você está lutando. Essa é uma estratégia utilizada em qualquer área. Se um time de futebol vai jogar contra o outro, é comum o técnico de futebol reunir o time na concentração e colocar partidas do time adversário. Vamos ver como é que eles jogam. É comum, quando um boxeador vai enfrentar o outro, ele assistir lutas daquele com quem ele vai lutar, porque é necessário conhecer o inimigo. É claro que a gente quer conhecer mais sobre Deus. Quem quer conhecer mais sobre Deus? A gente quer conhecer mais sobre Jesus, quer conhecer mais sobre o Espírito Santo. Mas apesar de você não querer, você precisa saber um pouco mais sobre o diabo. Porque se você não souber quem é o inimigo contra quem você está lutando, você certamente vai perecer na batalha. Então anote aí algumas coisas que eu vou te revelar. E a primeira delas é: de onde veio o diabo? De onde? Porque a gente sabe que o Criador do universo, do planeta Terra, da natureza, dos seres humanos e de tudo que existe, é quem? Quem é o Criador de tudo, hein, gente? Deus. E se Deus é o Criador de tudo, então Deus é o Criador do diabo? Faz sentido? Será que Deus é o Criador do diabo? Ué, se Deus não é o Criador do diabo, então quem é? Agora, se Deus é o Criador do diabo, como é que Deus, sendo bom, criaria o diabo que é mau? Estou dando um nó na tua cabeça? Pois é. Mas a palavra de Deus tem solução para isso. Vamos na palavra? A primeira coisa que você precisa considerar é que sim, Deus criou todas as coisas, inclusive o diabo. Mas é bom lembrar que quando Deus criou o diabo, ele não era diabo, ele era Lúcifer. E isso faz toda a diferença. Deus não criou um ser mau, Deus criou um querubim perfeito, sem defeito, sem mancha, sem pecado, um querubim que estava na presença de Deus o tempo todo. Este querubim era chamado de Lúcifer, e o nome Lúcifer, traduzido do hebraico, é portador da luz. Olha que nome lindo, portador da luz. Esse era o querubim, que hoje é o diabo. Então Deus não criou o mal. Deus criou o diabo, mas não como o diabo que você conhece hoje, como um ser mau, e sim como um querubim, como um ser do bem. O que aconteceu é que esse querubim se corrompeu. E como é que isso aconteceu? A palavra de Deus nos conta que esse homem, esse querubim, chamado Lúcifer, habitava nos lugares celestiais, e ele era muito formoso. E essa sua formosura, essa sua inteligência, essa sua capacidade, foi lhe subindo a cabeça. Um dia Lúcifer, olhando para os demais anjos, começou a pensar assim: seria tão bom se eu fosse o líder deles. Ele começou a olhar para o trono, e no céu só tem trono para um, que é Deus. Ele começou a olhar para aquele trono e dizer: se eu me assentasse naquele trono, eu faria um trabalho melhor do que esse trabalho que Deus está fazendo. Sabe aquela pessoa que nunca fez, mas ela tem na cabeça dela a ideia fixa de que se ela estivesse lá, ela faria melhor? Pois é, Lúcifer tinha essa ideia. Eu poderia me assentar no trono de Deus e fazer melhor do que Deus. Esse pensamento passou pela cabeça desse querubim e não saiu mais. Ele ficou com aquela ideia fixa na cabeça
Eu quero ser como Deus. Eu quero me assentar no trono de Deus. Eu quero dirigir os anjos do céu. Eu tenho certeza que eu faria um trabalho brilhante. Aí aquilo que estava na cabeça dele, ele começou a falar. Lúcifer começou a andar pelos corredores celestiais e inflamar os demais anjos. E como ele era querubim, o querubim é uma patente maior, viu? É uma patente especial. Ele não era um soldado raso, não. Ele era um querubim. E esse querubim começa a falar com os demais anjos e dizer: escuta, anjo, você não acha que esse governo de Deus, ele é muito assim, sei lá, muito fechado, né? Só Deus que manda. Só Deus que decide, só Deus que faz. Sabe, eu acho que a gente poderia fazer uma coisa melhor, um governo melhor. Eu poderia me assentar no lugar de Deus e ser como Deus, e faria um trabalho até melhor do que o dele. Se eu fosse o que ocupasse o trono no lugar de Deus, você toparia vir comigo? Se você aceitar, você vai ser o segundo. Eu vou ser o primeiro, você vai ser o segundo. Imagina o Lúcifer fazendo a cabeça dos anjos e dizendo isso. E aqueles anjos foram se deixando levar por essa conversa mole do Lúcifer, e ele sempre teve uma habilidade. Ele é muito astuto. Ele é muito habilidoso para enganar. E ele fala com tamanha convicção que quem ouve acredita. E ele conseguiu convencer não um, não dois, não 10, não 100. Ele conseguiu convencer 1/3 de todos os anjos do céu. Pastor, que número que é esse? Graças a Deus que a Bíblia não diz esse número, porque senão a gente nem dormiria à noite. De tanta preocupação. É tudo isso? Mas eu posso lhe dar um palpite? É mais do que a quantidade de habitantes que tem no mundo hoje. Quantos habitantes tem o mundo hoje, hein? 8 bilhões. A 1/3 dos anjos é muito mais do que isso. E Lúcifer conseguiu convencer a 1/3 dos anjos. E Deus que está lá no seu trono está vendo tudo, porque Deus nunca é pego de surpresa. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. E Deus olhando e dizendo assim, engraçado, né? Eu que criei aquele pobre coitado ali, ele está se achando. Ele pensa que pode ocupar o meu lugar, ele pensa que pode se assentar no meu trono. Vamos ver até onde ele vai. E Deus foi dando corda, foi olhando o movimento. Uma verdadeira rebelião acontecendo no céu, gente. Até que Deus decidiu agir, e ele chama Miguel, chefe dos anjos, o chefe do exército do Senhor, e promove ali a primeira batalha espiritual. E essa batalha aconteceu no céu, e foi ali que Lúcifer foi derrotado, e ele, juntamente com a 1/3 dos anjos do céu, foram destronados, foram tirados da sua posição. O Lúcifer, que era querubim, deixou de ser querubim. Aqueles que eram serafins, ou querubins também, ou anjos, deixaram de ser, todos perderam a sua glória e foram lançados sobre a terra. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Você sabia disso? A Bíblia não está escrita em ordem cronológica, porque se estivesse, isso que eu vou ler agora seria Gênesis capítulo 1, porque aconteceu antes da criação do mundo. Mas está no livro do profeta Ezequiel. E eu vou te mostrar lá na palavra de Deus, profeta Ezequiel, capítulo 28. Estou te mostrando de onde veio esse ser. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 13 em diante. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger.
e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras, está vendo como ele não tinha pecado? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Existe outro texto que também fala sobre a queda de Lúcifer, está em Isaías capítulo 14. Você está em Ezequiel, é só voltar um pouco. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 16. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o pensamento desse querubim. Versículo 15. E contudo serás levado aonde? Ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Quem viu aquele querubim tão lindo, tão glorioso, e agora vê Satanás, tem dificuldade de acreditar que é o mesmo ser. Mas é. O mesmo querubim, Lúcifer, é hoje Satanás. É hoje o diabo. Pastor, esse querubim que era tão formoso, como ele é hoje? Pois é, Deus castigou ele, viu? A sua soberba se deu parte por causa da sua formosura. Hoje o diabo não conserva absolutamente nada da beleza, da formosura que ele um dia teve. Eu digo uma coisa: nenhum desenhista criativo conseguiria desenhar o diabo tão feio quanto ele é. Nenhuma inteligência artificial seria capaz de criar uma figura tão grotesca, tão horrenda como o diabo é. A sua formosura acabou. A sua beleza acabou. O diabo se tornou um ser horrendo. E o que aconteceu com a terça parte dos anjos, pastor? Todos foram lançados por terra juntos com o seu líder. E todos aqueles que eram anjos, que eram querubins, que eram até serafins, se tornaram agora principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Então quer dizer que o diabo tem hoje um exército. E esse exército trabalha fielmente ao seu comando para roubar, matar e destruir. Está compreendendo aí que nós estamos em guerra? É contra esses seres que estamos guerreando. Então eu vou te dar aqui algumas características do diabo, para que você saiba melhor contra quem você está lutando. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que o diabo é real. Anote isso aí. O diabo é real. Tem gente que pensa que o diabo é igual o Saci Pererê, né? É um personagem criado por uma mente criativa. Tem gente que pensa assim: o pastor que fica falando essas histórias de diabo aí, que é para a gente ficar com medo e ir para a igreja pedir oração. Tem gente que acha, né?
Não, o diabo não existe não, isso aí é ilustração. A Bíblia não tem ilustrações, parábolas. Então, o diabo é mais ou menos assim. É um mito, é uma lenda, é uma figura mitológica. Não é. O diabo é um ser real. Quem dera não fosse verdade, minha gente, mas ele existe. Quando o ser humano pecou pela primeira vez, Deus reuniu todos os envolvidos no primeiro pecado: o homem, a mulher e o diabo. O diabo estava incorporado na serpente. Então você tem lá o homem, a mulher e a serpente, mas Deus não está falando com um bicho, com um animal. Deus está falando com o diabo que está incorporado na serpente. E aí Deus distribui as sentenças, né? Você conhece a palavra e sabe como é que foi. Deus chega para a mulher e fala: ô mulher, por que você foi dar ouvidos à serpente, hein? Você tinha instrução. Você sabia o que tinha que fazer. Você foi acreditar na serpente. Agora, mulher, por causa do teu pecado, eu vou multiplicar as tuas dores de parto. Com dores você vai dar à luz. O seu marido vai ser o seu líder, você vai ter que se submeter a ele. Você vai viver com tristeza, com dor, com sofrimento por causa do teu pecado. Deus chega para o homem e diz: ô meu filho, você sabia o que tinha que fazer. Você ouviu de mim mesmo. Eu te falei o que você tinha que fazer. Era tão simples. Você deixou de obedecer a mim e foi dar ouvidos à tua mulher. Você deixou de ser o líder, você tinha que ter repreendido a tua mulher e não feito o que ela falou para você. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias. Do suor do teu rosto você vai comer o teu pão, até que um dia você volte para a terra, porque dela fostes tomado, você é pó e para o pó você voltará. Ali entrou a morte não existia, o homem foi feito para ser como Deus. Deus morre? Não, então o homem também não ia morrer. Adão viveu 930 anos, mas era para estar vivo até hoje. Por que morreu? Porque pecou, senão teria estado vivo para sempre. E depois de Deus dar a sentença da mulher e a sentença do homem, Deus vai dar a sentença do diabo. E eu vou ler a sentença que Deus vai dar ao diabo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa é fácil de achar. As primeiras páginas da tua Bíblia, Gênesis capítulo 13, versículo 15. Olha o que Deus vai dizer para o diabo: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É tão real esse ser que Deus falou com ele e aplicou a ele uma sentença. Um dia, escute bem, você que está aqui, você que está à distância, Deus deu a sentença: um dia, diabo, vai nascer alguém na terra, descendente da mulher, e esse descendente da mulher que vai nascer na terra, vai esmagar a tua cabeça. Você não perde por esperar. Eu vou colocar uma inimizade entre ti e os descendentes da mulher. A partir de Adão e Eva, todo mundo é descendente de uma mulher. Alguém aqui nasceu, deixou cadeira? Não, né? Todo mundo nasceu da mulher, né? Então o diabo agora é adversário de todos os seres humanos. Mas ele sabe que um que vai nascer da descendência da mulher, somente com a semente da mulher, vai esmagar sua cabeça. O diabo ouve aquilo, ele sabe que Deus está falando sério, porque ele era querubim, ele conhece o poder da palavra de Deus, ele sabe que quando Deus fala, Deus cumpre. E a partir de então, todo ser que nasce na terra, o diabo começa a olhar e dizer: será que é ele? Deixa eu ver. Aí ele observa: não, esse não é. Nasce um outro, ele diz: será que é esse? Não, esse também não é. Será que é esse? Não, esse também não é. Imagina o terror que esse ser vai sofrer por toda a eternidade, acompanhando cada nascimento e pensando: será que é esse que vai esmagar minha cabeça? Até que um dia nasce alguém nesta terra, só com a semente da mulher,
Como isso é possível? É porque uma mulher virgem chamada Maria recebeu a visita de um anjo, e o anjo lhe disse: eis que no teu ventre conceberás e darás à luz um filho, seu nome será Jesus, e ele salvará os homens dos seus pecados. E ela disse: mas como pode ser isso? Eu e o José estamos prometidos para o casamento, mas nós não casamos ainda, nós não temos nenhuma relação. Como que eu vou ter um filho? E o anjo explicou: o José não vai participar de nada. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então quer dizer que eu vou ter um filho, mas não vou ter a semente de um homem implantada em mim? É isso mesmo. Mas por que tem que ser assim? A história é longa. Só obedeça. E aquela jovem chamada Maria obedeceu. E quando aquela gravidez vai acontecendo, tudo está normal. Todo mundo pensa que aquela é mais uma criança que vai nascer. Só que aquela criança é diferente de todas as outras, porque pela primeira vez está nascendo alguém na terra apenas com a semente da mulher. Não houve um sêmen masculino ali, está entendendo isso? Não houve. Quando Jesus nasce, o diabo vê aquilo e diz: não pode ser. Então quer dizer que aquilo que Deus falou lá atrás era verdade. Um descendente da mulher. É ele. Com certeza, é ele. Mas eu não vou deixar ele esmagar minha cabeça, não. Eu vou dar um jeito de matá-lo antes. Jesus mal nasceu, já estavam querendo matá-lo. Você já leu o Evangelho? O que fez Herodes? Promoveu uma matança de todos os meninos de 2 anos para baixo. O que era aquilo? O primeiro ataque de Satanás contra a vida de Jesus. E o diabo vai tentar contra a vida de Jesus durante 33 anos. Ele vai tentar de todas as maneiras. Tinha hora que pegavam em pedras para tirar em Jesus. Tinha hora que queriam jogar ele de cima de um penhasco. Tinha hora que ele estava navegando no mar da Galileia e o diabo queria virar o barco. Ele tentou matar Jesus de todas as maneiras para evitar que a profecia se cumprisse. Mas bendito seja Deus, porque Jesus foi até o fim. E com a sua morte na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. Aleluia! Então, gente, a profecia que Deus liberou contra o diabo, de que um dia o descendente da mulher esmagaria sua cabeça, se cumpriu em Jesus. Mas eu poderia dizer a você que sim, o diabo existe, porque o próprio Jesus teve diversos combates contra ele. Eu vou ler agora alguns textos na sequência. Me acompanhe, por favor. Que é para você ter certeza que o diabo existe sim. Mateus capítulo 8, versículo 16 diz: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mateus capítulo 17, versículo 14 em diante. Olha o que diz a palavra aqui. Mateus 17, 14 em diante. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E repreendeu Jesus o quê? O demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Estou lhe dando provas de que o diabo existe sim. Marcos capítulo 1. Avance aí. Marcos capítulo 1. Olha só. O versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o que, igreja? Um homem com o que, igreja? Com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno?
vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja que o demônio que manifestou, deixa claro que ele sabe quem é Jesus. Ele sabe. Ele sabe que Jesus é aquele que vai esmagar a sua cabeça. Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Você quer outra prova? Vai em Lucas capítulo 10, versículo 19. Veja Jesus falando com seus discípulos. Além dos 12, Jesus tinha outros discípulos. E um dia ele enviou esses discípulos para fazer a obra, e ele disse o seguinte para eles. Lucas 10, 19. Eu vou ler o 18 também, porque eu acho isso muito importante. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Você sabe que Jesus sempre esteve com Deus. Quem sabe disso, levanta a mão. Ele sempre esteve. Quando Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu, de que ele está falando, hein? Ele está falando daquilo que eu li para você lá em Ezequiel 28, lá em Isaías 14, quando o diabo era um querubim ungido e estava no céu, mas quando ele pecou, Deus o lançou sobre a terra. Assim como um raio que desce sobre a terra, assim o diabo foi lançado por Deus do céu. E Jesus está dizendo: eu via ele caindo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga: eu recebo esse poder. Então, minha gente, Jesus expulsou demônios. Como que alguém pode achar que demônio não existe? Que o diabo não existe? Será que Jesus estava encenando? Será que Jesus estava mentindo? Será que todas aquelas pessoas possessas que ele libertou, era todo mundo combinado ali, todo mundo ganhou cinquentinha para ir lá e fingir? Minha gente, abra os olhos. O diabo existe sim. Todas as vezes que alguém diz: o diabo não existe não, essa conversa de pastor, o diabo acha maravilhoso que digam isso. Você acha que ele fica o quê? Ofendido? Que ele fica triste quando alguém duvida da sua existência? Ele acha o máximo. Porque se você não acreditar que o diabo existe, você só está ajudando ele a fazer o trabalho dele. Tudo de ruim que ele aprontar na tua vida, você vai dizer que é azar, que é o destino, que aconteceu porque tinha que acontecer, que está ruim para todo mundo, que todo mundo passa por isso, não é você que ia ser diferente. Você precisa entender que o diabo existe e ele está atuando na vida de muitas pessoas e talvez até na tua. Pastor, e agora? O que a gente faz? Agora você vai receber uma procuração dada por Jesus. Quem quer essa procuração? Para você repreender os demônios. Abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 16 e versículo 17. E aqui nessa igreja você pode dar glória a Deus à vontade. Aqui você pode aplaudir a Jesus, aqui você pode exaltar o nome do Senhor. Marcos 16, 17. Olha a procuração que Jesus está ali passando, hein? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Receba essa procuração, viu? Não aceite mais demônios agindo na tua vida, porque Jesus te deu autoridade para no nome dele, não no teu. O teu nome não tem poder nenhum. O meu nome não tem poder nenhum, mas o nome de Jesus, esse aí tem poder. Pastor, o senhor está dizendo que eu, um simples membro da igreja, posso expulsar um demônio? Isso não é coisa só de pastor, não. Qualquer pessoa que tenha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que receber esta palavra aqui que eu li, vai dar ordem e o demônio vai sair. Qualquer pessoa. Mesmo você novo convertido, mesmo você recém-batizado, mesmo você que nunca leu a Bíblia inteira, mesmo você que nunca foi consagrado a obreiro, se acontecer, pode falar: saia em nome de Jesus, e vai sair. Porque o poder não está em mim, o poder não está em você,
O poder está no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Vamos aplaudir esse nome, vamos exaltar esse nome. Agora, deixa eu te dar outras características. A segunda característica que eu quero lhe dar sobre o diabo é que o diabo usa disfarces. Eu te disse que o diabo é um ser horrível, muito horrível. É claro que ele não vai aparecer para as pessoas com a aparência que ele tem. Porque ainda que alguém criou aquele estereótipo, né, teatral do diabo, vestido de vermelho e preto, com chifre e com tridente na mão, o diabo não é assim, gente. É 1 milhão de vezes mais feio do que a coisa mais feia que você imaginar. Você acha que o diabo iria aparecer para alguém do jeito que ele é? Ele espantaria qualquer um. Então o diabo sabe que para atuar, para enganar, ele precisa se utilizar de disfarces. E aí você vai ficar impressionado com o que você vai ler agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O diabo é um grande ator. Ele sabe atuar, ele sabe disfarçar, ele consegue vestir-se de qualquer personagem. Olha o que diz a palavra, 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em quê? Em anjo de luz. Como assim, pastor? O príncipe das trevas pode se disfarçar de anjo de luz? Pode. Para enganar alguém? Ah, meu querido. Para enganar alguém, o diabo se veste do que for preciso. Para enganar um homem, o diabo pode se transformar na mulher mais linda e exuberante que ele já imaginou, com todos os atributos físicos que aquele homem desejar. Para enganar? O diabo faz qualquer negócio. E ele pode aparecer para qualquer mulher também com aquele porte que tira o fôlego de qualquer mulher. Para enganar uma pessoa que está triste pela perda de um parente, de um ente querido, o diabo consegue imitar a voz da pessoa que morreu em uma sessão onde os demônios são invocados. O demônio consegue manifestar ali, imitar até a gargalhada da avó que morreu. Consegue. Até o perfume que a pessoa usava, o diabo consegue fazer exalar. Não duvide. O que eu li para você lá no primeiro versículo. Não ignoramos os seus ardis. Não ignore a capacidade incrível que o diabo tem de enganar. Ele se disfarça muito bem. E será que o diabo se disfarçando não está conseguindo enganar você também? Porque ele não vai aparecer para você como ele é. Ele vai se disfarçar. De maneira que você caia, que você seja iludido. Outra característica do diabo que eu quero te mostrar é que o diabo é astuto. Sabe o que é astúcia? Segundo o dicionário da língua portuguesa, astúcia é habilidade para enganar. O diabo é astuto. Ele tem uma habilidade para enganar incrível. Basta você pensar o seguinte: Adão ouviu de Deus. Eva ouviu de Adão. O que é que eles ouviram? De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, desta não comerás, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. Foi esse o recado que Deus deu a Adão e o Adão deu a Eva. Aí o diabo incorpora na serpente e diz para Eva: ei, e aquela fruta ali, não vai comer não? Está com a cara tão boa. Aí ela diz: não, isso aí não pode. Mas por que não pode? É porque Deus falou que se a gente comer desse fruto, a gente morre. O que o diabo falou pela boca da serpente? Não, bobinha, você entendeu tudo errado, não é nada disso.
Sabe, Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Ele. Vocês vão saber de tudo, vocês vão conhecer o bem e o mal. Aliás, essa árvore aí chama como? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá vendo? Você tem que comer, boba. Esse fruto é maravilhoso. Deus é que não quer que você coma, porque Deus não quer concorrente, Ele não quer ninguém como Ele. Vocês vão saber de tudo. Imagina, mulher, você sabendo de tudo, que coisa maravilhosa. O diabo enganou a Eva de tal maneira que a Eva não raciocinou. Ela poderia ter pensado, não, espera aí, conhecimento do bem e do mal. Todo bem que existe eu já conheço. Resta conhecer o quê? O mal. Eu lá faço questão de conhecer o mal? Estou fora. Eu já conheço o bem, para que eu quero conhecer o mal? Ela não pensou, porque o diabo é habilidoso em enganar. O diabo fez a Eva achar que ela precisava daquilo. É exatamente isso que o diabo faz com você. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. O diabo faz você achar que você precisa de mais uma pedra de crack. O diabo quer que você pense que você necessita de acender mais um cigarro. É uma coisa necessária. Você tem que tomar outro gole de cachaça. Você tem que se prostituir. Você tem que adulterar. Você tem que mentir. É uma necessidade. O diabo quer que você acredite. Não caia na astúcia de Satanás. Não deixe ele te enganar como enganou a Eva. Veja aqui comigo, ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vigie, tá? Vigie, porque o diabo é astuto, é habilidoso. E quando alguém bate no peito e diz assim, o diabo engana qualquer um, mas a mim ele não engana. Já te enganou. Só de você dizer isso aí, ele já te enganou. Você já caiu. Abra o teu olho. Vigie. Eu vou te dar outra característica do diabo. O diabo nunca desiste. Nunca desiste. Quantos aqui já desistiram desse mundo? Levanta a mão. Quem já desistiu? Pastor, não quero mais nada com esse mundo. Eu agora quero é servir a Deus. Você desistiu desse mundo? Quem desistiu do pecado? Pastor, não quero mais a vida de pecado que eu tinha antes. Já desistiu? Já desistiu dos vícios? Já desistiu da prostituição? Já desistiu das drogas? Já desistiu de tudo que não presta? Você já desistiu disso, né? Mas acredite, o diabo não desistiu. Ele continua achando que você vai voltar a beber cachaça. Ele continua achando que você vai fumar de novo, que você vai se drogar de novo, que você vai adulterar de novo, que você vai voltar para o carnaval de novo, que você vai voltar para a vida errada que você tinha novamente. Ele não desiste. Você acha o quê? Que você agora se converteu? O diabo diz assim, esquece do fulano que ele agora é crente, viu? Agora ele está do outro lado, deixa ele em paz... Deixa ela em paz, porque agora ela está com Jesus. Você acha que o diabo pensa assim? A palavra de Deus me conta em Lucas capítulo 4, que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. O diabo tentou Jesus de tudo que era jeito. Não conseguiu vencer Jesus. Aí ele foi embora. Leia comigo Lucas capítulo 4 e versículo 13. Esse detalhe aqui no final do versículo é a chave que você precisa entender. Porque tem pessoas que se convertem e pensam que agora está tudo tranquilo, agora o diabo não vai mais incomodar. Ah, quem dera. Quem dera se a gente passasse 40 dias de provação e depois o diabo fosse embora e nunca mais incomodasse. Seria maravilhoso, né? Lucas capítulo 4, versículo 13. Quem achou, diga amém. Está escrito assim. Lucas 4, 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não foi para sempre, não. Foi só por algum tempo. Depois de um tempo, o diabo volta com novas estratégias, com um novo ataque.
Você tem que estar preparado para o próximo ataque. O diabo te atacou? Tem gente aqui que sofreu um ataque recente do diabo. Você sofreu um ataque. Deus te deu vitória. O inimigo foi derrotado. Glória a Deus. Mas se prepare, porque o diabo volta, viu? Ele volta com outro ataque. Ele volta com outra cilada, com outra emboscada, com outra armadilha. Ele nunca desiste. Essa guerra espiritual que nós estamos travando, vamos ter que travar até o dia em que estivermos com Ele lá na glória. Enquanto estivermos nessa terra, é guerra. Nosso descanso não é aqui. Aqui é batalha. Aqui não é para cruzar os braços. Aqui é para empunhar a espada numa mão, o escudo na outra e partir para cima do inimigo. Mas não fique com medo não, porque aquele que está contigo é maior do que o que vem contra ti. A tua vitória já é garantida em Cristo Jesus. Aleluia! Poxa vida, pastor, eu estou ouvindo tudo isso aí, estou ficando até desanimado, viu? O senhor está dizendo que o diabo é real. Aí depois o senhor vem e me diz que o diabo se disfarça. Depois o senhor vem e me diz que o diabo é astuto. Aí para piorar, o senhor diz que o diabo nunca desiste. Eu estou quase levantando e indo embora. Calma. Eu tenho duas boas notícias para te dar antes de terminar a pregação. A primeira é que o diabo é limitado. Ele é limitado. Ele não pode fazer tudo que ele tem vontade. Diga glória a Deus. Ainda bem, né? Já pensou se ele pudesse fazer tudo que ele tem vontade? Você acha que eu estaria vivo aqui pregando para você? Tanto de raiva que eu já fiz no diabo esses anos todos. Você acha que você estaria aqui? O diabo não pode fazer tudo o que ele gostaria de fazer, porque ele é um ser limitado. Você quer uma prova disso? Você vai lá no livro de Jó e lê o capítulo 1 e o capítulo 2. O diabo querendo tocar em Jó, acabar com a raça de Jó. E Deus disse para ele, olha, eu vou deixar você tocar nos bens dele, só para te provar que ele me serve, não por causa dos bens, mas porque ele me ama de verdade. Mas na vida dele você não toca. Aí o diabo fez exatamente o que podia fazer. Tocou nos bens, mas não tirou a vida de Jó. Porque o diabo é um ser limitado. Só Deus é onipotente. Só Deus é onipresente. Só Deus é onisciente. O diabo não tem essas características. Ele é limitado. Ele poderia tocar em você? Poderia, se você não tivesse com Jesus. Mas como você está com Jesus, ele não pode tocar em um fio de cabelo seu, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra do Onipotente. 1000 podem cair do teu lado, 10.000 podem cair à tua direita, mas você não será atingido pelo mal. Oh glória! Quer aplaudir? Aplaude. Aplaude a Jesus que ele merece. E a segunda boa notícia, e a melhor notícia, é que o diabo é um inimigo que já foi derrotado por Jesus. Ele quer fazer você pensar que ele é o bonzão, que ele é o poderosão, que ele é o perigoso. Mas na verdade, ele é um inimigo já derrotado. A palavra do Senhor diz que Jesus, depois de ressuscitar, desceu às profundezas e tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. O diabo é um ser miserável, não tem nem a chave da casa dele, até isso Jesus tomou. O diabo não tem o poder de fazer o que quer com você, não. Ele já foi derrotado na cruz. E vai chegar um dia, aqui nessa terra, por uma questão de tempo, o diabo faz o que quer na vida de muitas pessoas. Mas é porque o ser humano tem livre-arbítrio. Deus não pode simplesmente obrigar todo mundo a vir para a igreja e servir a Ele. Deus precisa dar a todas as pessoas a oportunidade de escolher que caminho seguir. O caminho das trevas ou o caminho da luz. Mas vai chegar um dia
em que Deus vai dizer: agora acabou, Satanás. E sabe o que Deus vai fazer nesse dia? Eu não vejo a hora. Vá comigo em Romanos capítulo 16, versículo 20. Isso aqui eu vou fazer com gosto. Leia só o que está escrito aqui. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Eu acho que você não entendeu o versículo não, senão você tinha dado um glória a Deus melhor. Eu vou ler de novo. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar o diabo e vai colocar o diabo debaixo dos teus pés. E vai dizer assim: meu filho, esse miserável aqui te pisou muito, né? Esse ser te prejudicou muito lá na terra, né? Te fez muito mal, mas agora é você quem vai pisar na cabeça do diabo. Pode pisar, meu filho, pisa aí com gosto. Ah, quem vai botar para quebrar nessa hora aí? Ah, eu já estou treinando a pisada. Vou pisar com gosto, vou dizer: ah, agora você me paga. E você tem que lembrar de todo o mal que o diabo te fez. E se lembrar, ele já está derrotado por Jesus. É só uma questão de tempo e eu vou pisar na cabeça do diabo, porque o meu Cristo o venceu para sempre. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Toda a igreja de pé, por favor. Se você quer aprender mais sobre batalha espiritual, eu quero você aqui comigo amanhã, tá? Amanhã eu vou continuar pregando sobre batalha espiritual, e no domingo e na segunda serão 4 dias de seminário. Hoje é o primeiro dia, quero que você venha nos próximos. Mas eu quero fazer uma oração agora por todos que estão aqui, porque todo mundo aqui tem guerras que está enfrentando. Todo mundo aqui tem batalhas que está enfrentando. Feche os teus olhos, por favor. Antes de orar para Deus te dar vitória nas tuas guerras, eu quero falar com você que está aqui nesta noite e ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor. Ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador. Não sei se te faltou oportunidade, se te faltou convite, ou se você ouviu esse convite e rejeitou, mas hoje Deus está lhe dando mais uma oportunidade de ter o seu nome no livro da vida. Não despreze essa oportunidade, não despreze essa chance. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus e recebê-lo como único Senhor, como único Salvador? Levante agora a sua mão bem alto. Pastor, eu sou essa pessoa. Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero receber a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem até aqui diante do altar, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero recebê-lo. Venha, venha, não tenha vergonha não, vem se entregar a Jesus. Ô glória, tem festa no céu por tua causa, chega aqui pertinho. Talvez você diga: pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me afastei, sabe? Eu tropecei na caminhada da fé, eu saí da presença de Deus. Mas eu estou aqui hoje, eu entendi que o diabo não está de brincadeira. Eu não vou vacilar mais não, eu não vou mais ficar afastado não. Eu vou me reconciliar agora. Sai do seu lugar e vem para cá. Filho pródigo, filha pródiga, não é tempo de brincar. É tempo de se reconciliar com Cristo. Você que se afastou, sai do seu lugar e venha. Venha se reconciliar com Jesus. Venha reatar sua aliança com Deus. Venha. Glória a Deus, venha. Chega aqui pertinho. Deixa eu falar com você que está me assistindo agora pelo meu canal no YouTube, PR Ademir Pereira. Me ouvindo pela rádio, me ouvindo pelo Spotify. Quer entregar a vida a Jesus? Quer voltar para Jesus? Aí onde você está, faça essa oração que eu vou fazer agora aqui com eles dois. Você pode dobrar os joelhos comigo? Ajoelhe, por favor. Se não pode, não tem problema. Põe a mão sobre o coração. Você também.
E quem estiver à distância, faça essa mesma coisa que estamos fazendo. Você que está aí na igreja, já é salvo? Quem já é salvo, dá glória a Deus. Então você que já é salvo, estenda a mão na direção do altar. Me ajude a orar por essas pessoas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Aqui diante do altar está esta mulher que veio se entregar ao Senhor. Aqui está esse homem que veio se reconciliar contigo. E à distância, uma multidão incalculável de pessoas estão agora dobrando os joelhos também, entregando a sua vida a Cristo, ou voltando para os teus braços. Recebe agora esse homem, recebe agora esta mulher. Escreva agora esse nome, ó Deus, no livro da vida do Cordeiro. Dá a vitória para esta pessoa em todas as guerras que eles estão enfrentando. Ajuda esta pessoa a permanecer firme na fé, até o dia glorioso da tua volta, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pode ficar de pé. Parabéns pela sua decisão. Fique firme, que Deus te abençoe. Igreja, vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.